E o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é a retrovenda. A retrovenda. Bom, a retrovenda, conforme o Fábio havia falado comigo em uma postagem que eu fiz, ela é uma cláusula atípica. Realmente ela é uma cláusula que ela não é muito falada, que ela não é muito utilizada. Mas ela é uma cláusula interessante, principalmente para as pessoas que têm a necessidade de fazer uso dela. Então, a retrovenda ela está prevista ali no Código Civil, no artigo 505 ao artigo 508. São poucos artigos que falam sobre ela, mas são artigos que trazem ali a forma como essa cláusula vai funcionar, a materialização dela, certo? A retrovenda ela também pode ser chamada de cláusula de resgate ou cláusula de retrato. E o que significa isso? Significa que você vai ter direito de resgatar ou de retratar naquela compra e venda que você formalizou no período de 3 anos. Então, ela é um instituto utilizado pelo direito imobiliário, né? Que é uma cláusula especial inserida no contrato de compra e venda. Então, quando nós vamos lá para o Código Civil, você vai ver que a cláusula de retrovenda ela está lá no título das cláusulas especiais, tá? Cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Já houve decisões que essa cláusula pode sim ser aplicada em situações que tem compra e venda de bens móveis, mas eu fico aqui, eu defendo a bandeira de que ela é um instituto do direito imobiliário aplicado na compra e venda, nas cláusulas especiais que podem ser inseridas na compra e venda. Eu separei aqui para conversar com vocês alguns aspectos bem interessantes dessa cláusula de retrovenda, tá? Então vamos lá, o que significa essa cláusula de retrovenda? Significa que, uma vez inserida no contrato de compra e venda, ela dá direito ao comprador, né, de resgatar esse imóvel no período ali decadencial de 3 anos. Então suponhamos o seguinte, eu passo em um concurso em um determinado estado, vamos para o Rio de Janeiro, que é um estado que eu gosto muito. Eu passo em um concurso para o Rio de Janeiro e eu falo assim, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, vou assumir esse cargo público e vou fazer o teste. Quero vender a minha casa, falo, vou vender essa minha casa. Só que qual que é o meu maior medo? De não me adaptar ao cargo público que eu passei e de não me adaptar ao estado que eu escolhi para ir, né? Que é o Rio de Janeiro. Então eu falo assim, olha, vou vender minha casa, eu converso com o comprador e nós pactuamos o seguinte, quero vender minha casa para você, porém eu quero inserir nessa escritura de compra e venda essa cláusula de retrovenda, me dando direito de que caso eu não me adapte no estado que eu escolhi, eu tenha, né, o direito de resgate. Eu posso exercê-lo no prazo de até 3 anos. E o comprador aceita. Essa cláusula ela vai ser, né, levada para registro, né, juntamente com a compra e venda. E se eu quiser desfazer esse negócio, né, retomar esse bem comprador, voltou, né? Teve uma instabilidade. Desde que eu devolva ao comprador todo o valor que foi pago, né? Corrigido e ainda as despesas que ele teve, inclusive eventuais benfeitorias necessárias, né? O que são as benfeitorias necessárias? Recapitulando, benfeitorias necessárias são aquelas realizadas para o quê? Para manter o bem, para evitar que ele se deteriore, né? Que há aquela necessidade de fazer as benfeitorias para manter o bem, ok? Então, essa é a ideia principal dessa cláusula de retrovenda que pode ser inserida nos contratos. Muito utilizada nesses casos do exemplo que eu dei, quando as pessoas elas vão tentar a vida em outro local, né, e vendem o imóvel e acabam tendo aquele receio, aquele medo
de não se adaptar no local para onde ela se mudou. Então, acabam ali instituindo, né, essa cláusula de retrovenda. Então, aqui, o valor ele tem que ser devolvido corrigido com as benfeitorias necessárias, igual eu falei. Bom, quando a gente fala de uma compra e venda com essa cláusula especial de retrovenda, nós estamos falando numa propriedade resolúvel. O que significa uma propriedade resolúvel? Significa que a qualquer momento ela pode ser resolvida, ela pode ser desfeita, né? No caso da retrovenda, dentro desse período de 3 anos. Ana, e se eu e o comprador, né, eu sou a vendedora, eu e o comprador, nós chegarmos a um consenso e nós definimos que eu posso estabelecer essa cláusula por um prazo superior a 3 anos. Isso é possível? Não, não é possível, tá? Por que não é possível? Porque o próprio código, ele já traz lá no artigo 505 essa limitação de prazo. Então, esse direito de retrato, de resgate, ele só pode ser pactuado em até 3 anos, ok? Não impede que as partes pactuem um prazo menor. Então, eu vou pactuar com você o direito de resgate pelo período de 1 ano, pelo período de 2 anos. Perfeito, extremamente possível. Só não pode exceder ao prazo que o nosso Código Civil traz, que é o de 3 anos, perdão, o prazo de 3 anos, ok? Então, nós temos essa limitação, tá? Essa questão da cláusula de retrovenda ser uma cláusula que torna a propriedade resolúvel, não significa que torna a propriedade indisponível. O que significa isso, Ana? Significa que eu posso vender essa propriedade, mesmo que haja uma cláusula de retrovenda estabelecida e registrada ali na matrícula do imóvel. Mas e aí, o que acontece? Vamos supor que nós fizemos ali o contrato de compra e venda, instituímos a cláusula de retrovenda, registramos tudo bonitinho, eu me mudei. A pessoa que comprou esse imóvel de mim pode vender para terceiros. Perfeito, pode, porque não torna o bem disponível. Só que o que acontece se essa pessoa comprar e eu, dentro desse prazo de 3 anos, ainda quiser exercer o meu resgate, ainda quero pegar o meu imóvel de volta? O que acontece? Quando a pessoa compra esse imóvel, ela vai pegar a certidão de ônus, a certidão de matrícula, e ela vai verificar que consta a verbação ali dessa retrovenda. Quando ela verifica a existência dessa retrovenda, ela está assumindo a aquisição de uma propriedade resolúvel. Então, ela tem que estar ciente de que ela assume aquele risco. Durante esse período de 3 anos, esse imóvel ele pode ser resgatado. Então, tendo a retrovenda ali na matrícula, o comprador ele está assumindo esse risco. Então, significa que, no mesmo exemplo que eu dei no início, se eu me mudei, estabeleci com o comprador a cláusula de retrovenda pelo período de 3 anos. Esse comprador, ele vende essa propriedade para terceiro. E dentro desse prazo de 3 anos, esse prazo ele conta da primeira venda, tá? Onde foi estabelecido. Eu resolvo retornar e resgatar esse imóvel. O terceiro comprador, ele não vai poder se opor. Por que ele não vai poder se opor? Primeiro, porque ele comprou a propriedade ciente de que havia essa cláusula de retrovenda. Segundo, ele está ciente de que essa retrovenda é uma propriedade resolúvel, que eu poderia resgatar esse imóvel durante esse período de 3 anos que foi estabelecido. Então, ele não pode se opor. E terceiro, o direito ao resgate do imóvel que foi estabelecido, a cláusula de retrovenda, ele é um direito potestativo. Simplesmente basta que eu, vendedora daquele imóvel, queira exercer aquela cláusula, queira lhe resgatar o meu imóvel.
Entendeu? Então, não torna o bem indisponível a instituição dessa cláusula especial, porém o comprador, né, o terceiro comprador, assumindo esse imóvel com essa cláusula, ele assume, né, todos os riscos, inclusive o de resgate, caso eu queira resgatar o meu imóvel durante esse prazo de 3 anos. Outra questão que é importante a gente ressaltar é qual? Se esse terceiro comprador, né, coloca uma hipoteca nesse imóvel, por exemplo, ou institui algum ônus nesse imóvel, o que acontece? Porque não tornou indisponível, era uma propriedade resolúvel. Caso eu retorne do estado onde eu estava e queira exercer o direito de resgate, pegar o meu imóvel, o que acontece? É possível? Não é possível? Eu vou te responder agora. É extremamente possível. E aquela hipoteca, suponhamos que foi instituída uma hipoteca, aquela hipoteca instituída por terceiro, ela vai perder a validade. Por quê? Porque o credor, quando ele aceitou ali fazer a instituição daquela hipoteca, ele também tinha conhecimento de que se tratava de uma propriedade resolúvel. E a propriedade resolúvel significa que a qualquer momento ela pode ser resolvida. Então, caso eu decida resgatar o meu imóvel, eu pego o meu imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus que foi instituído pelo terceiro comprador, ok? Ficou tranquila essa explicação? Qualquer coisa vocês vão me mandando aí as perguntas que forem surgindo e eu vou respondendo no decorrer aqui da explanação, tá? Vamos lá. A questão dessa hipoteca já foi sanada. Assim, essa cláusula, ela se trata de um direito obrigacional, tá? Porém, com eficácia real. Por que eficácia real? Porque ela é transportada para a matrícula do imóvel, tá? Não é entendida como um direito real em si, embora alguns doutrinadores, né, como tudo no direito, a gente sempre vê que tem correntes diferentes. Alguns doutrinadores entendem que é um direito real, mas a grande maioria entende que não, que é um direito obrigacional, tá? Com eficácia real. Porque você pode ali pegar, resgatar o seu imóvel da mão de quem quer que seja, ou seja, o direito de sequela, tá? Você tem ali essa autonomia, bastando que você queira, né? Você como o vendedor, queira fazer o resgate daquele imóvel, ok? Então é um direito obrigacional com eficácia real, perfeito? Uma grande discussão que surge a respeito dessa cláusula de retrovenda é se depois que eu lavro a escritura, eu levo essa escritura de compra e venda para a matrícula, para registrar. Depois desse registro, eu posso estabelecer essa cláusula de retrovenda, e as correntes doutrinárias também trazem diversas divergências, mas o que tem sido aplicado é que, posteriormente ao registro, não é possível estabelecer essa cláusula de retrovenda e levar para ser averbada na matrícula, tá? O que pode acontecer é o seguinte: fizemos a escritura de compra e venda, esquecemos de colocar lá a instituição dessa cláusula de retrovenda, cláusula especial. Ainda não apresentei essa escritura para registro. Então eu chego lá no tabelião e falo: olha, nós esquecemos de instituir a cláusula de retrovenda, está aqui a escritura, eu não apresentei a registro. Eu posso fazer uma escritura, um aditamento, apenas para incluir aquela cláusula de retrovenda que eu deixei de constar na escritura de compra e venda? Posso, tá? Posso. Desde que eu pegue a escritura de compra e venda, pegue a escritura lá de aditamento, ajunte as duas e apresente concomitantemente no registro de imóveis. É extremamente possível, tá? Nós podemos apresentar, sim, esses dois instrumentos juntamente no cartório de registro de imóveis.
Porém, eu não posso apresentar a compra e venda para registro e posteriormente apresentar uma escritura contendo a cláusula de retrovenda. A jurisprudência entende que isso não é possível. Perfeito? Então, há a possibilidade de serem feitos em instrumentos separados e apresentados conjuntamente no registro, porém, não há possibilidade de ser feito um instrumento de compra e venda, registra e posteriormente um instrumento apenas com a instituição da cláusula para registrar. Ok? Entendido esse detalhe? Perfeito. Seguindo aqui todos os aspectos que eu anotei para conversar com vocês, nós temos a seguinte situação. Essa cláusula de retrovenda, ela pode ser inventariada? O que vocês me dizem? Bom, é extremamente possível que essa cláusula de retrovenda seja inventariada, sim. Por quê? A cláusula de retrovenda, ela tem valor econômico. E a nossa legislação, ela deixa bem claro que tudo que tem valor econômico pode ser inventariado, certo? Então, vamos supor que eu tenho um imóvel que eu vendi, né? Fiz ali o estabelecimento dessa cláusula de retrovenda, instituí a cláusula de retrovenda e morri. O que acontece? Os meus herdeiros, eles têm o direito de exercer essa retrovenda, de exercer o resgate desse imóvel nesse período de 3 anos, que é o período da possibilidade de você resgatar esse imóvel. Perfeito? Então, essa cláusula de retrovenda, ela é inventariada porque ela tem valor econômico. Mas, Ana, tá, eu quero inventariar. E aí, como que fica essa questão dos valores? Qual que é o valor que eu vou atribuir? Aí, isso você vai ter que verificar junto ao cartório, onde você for fazer o inventário extrajudicial, ou junto ao município. Como que vai ser formalizado, materializado? Você vai declarar, em regra, aqui no Distrito Federal, nós declaramos os valores dos bens, né? E o tributo, ele é cobrado em cima daquele valor de avaliação, ok? Isso teve uma discussão muito grande, mas foi relacionado ao ITBI, aqui nós estamos falando do ITCD, ok? Mas para materializar, é interessante verificar na Secretaria de Fazenda e as regras do município, né, do estado, para que verifique a melhor forma de fazer o cálculo dessa cláusula de retrovenda, mas ela pode ser inventariada sim, perfeito? Então, vamos lá. Outro aspecto importante, eu posso fazer a cessão dessa cláusula de retrovenda? E aí a gente começa já a entrar em temas polêmicos, porque como eu sempre digo, há doutrinadores que entendem, né, de uma forma e há doutrinadores que entendem de outra forma. E aí a gente fica sempre do lado daquela corrente majoritária. Então há entendimento sim, de que essa cláusula de retrovenda ela pode ser cedida. E aí a gente vai entrar aqui nessa parte da sessão e nós vamos falar dos tributos, tá? Do que é importante você entender da aplicabilidade de incidência ou não de tributo nessa cláusula de retrovenda. Então vamos lá, ela pode ser cedida sim, ok? Na cessão dessa retrovenda, há o entendimento de que não há incidência do ITBI, tá? Por quê? Porque o terceiro, ele pode exercer ou não esse direito de resgate. Mas, se houver o exercício desse direito de resgate pelo terceiro, vamos supor o seguinte, eu vou exemplificar para ficar mais fácil para você. Eu vendi o meu imóvel, instituímos ali a cláusula de retrovenda, me mudei para o Rio de Janeiro, que foi o exemplo que eu dei no início da live, e o comprador desse meu imóvel resolveu, né, o comprador desse meu imóvel ficou lá no imóvel tudo bonitinho. Eu tenho direito da retrovenda porque eu fui a vendedora, certo? Estão entendendo? E lá no Rio de Janeiro eu conheço uma pessoa e ela fala, eu estou querendo mudar para Brasília,
só que eu tô tendo dificuldade em encontrar um imóvel lá. E eu falo assim, olha, eu tenho uma cláusula de retrovenda de um imóvel meu lá. Se você quiser, eu te cedo. O nosso código, ele não fala o tipo de cessão, se é onerosa ou gratuita. Então, nesse caso, seria uma cessão onerosa. Eu falo, eu vou te ceder onerosamente essa minha cláusula de retrovenda e você, tendo interesse, você pode resgatar esse imóvel lá e você pode ficar com esse imóvel para você. Então, olha só, ele é um terceiro interessado, cessionário da minha cláusula de retrovenda, ok? Então, eu cedi a cláusula de retrovenda para ele, não teve tributo, beleza? Não incide imposto. Caso ele vá exercer esse direito de resgate do meu imóvel, nesse ato de exercício do resgate vai incidir o imposto, tá? Porque ele é um terceiro interessado, ok? Então, vai ter que pagar tributo. Essa é a primeira situação, tá? Agora, vamos voltar lá para a primeira situação. Eu vendi esse imóvel, instituí a cláusula lá de retrovenda ao meu favor, fui embora para o Rio de Janeiro e eu resolvo voltar e eu quero ali exercer o meu direito de resgate. Nesse exercício do direito de resgate entre mim e o comprador, não vai incidir imposto, perfeito? Simplesmente vou fazer o pagamento do imóvel para ele, das despesas que ele teve, né? Vou atualizar o valor, resolvemos toda essa questão de valor, nós vamos ao cartório e vamos fazer um requerimento, ok? Um requerimento solicitando ali esse retorno da propriedade para mim, solicitando ali que essa propriedade resolúvel ela seja desfeita e o imóvel retorne para mim, porque eu quero exercer ali o meu direito de resgate, tá? Eu quero fazer valer ali aquela cláusula de retrovenda, perfeito? Entenderam? Então, caso eu que tenho ali o direito a essa retrovenda exerça, não vai ter tributo. Caso eu faça a cessão desse direito de retrovenda, também não tem tributo na cessão. Mas se o terceiro cessionário que adquiriu esse meu direito de retrovenda vá fazer o resgate desse imóvel, vai sim ter tributo, ok? Esse é o nosso entendimento majoritário, perfeito? Vocês estão entendendo direitinho como que funciona a materialização dessa cláusula de retrovenda na prática? Qualquer dúvida pode me mandar aí as perguntas que eu vou respondendo, perfeito? Então, nós falamos que a cláusula de retrovenda pode ser inventariada, a cláusula de retrovenda pode ser cedida, porque possui valor econômico, certo? Essa cessão, ela tem que ser por instrumento público ou por instrumento particular? E aí que tá, nós temos também divergências, ok? Relacionada a esse tipo de cessão. Então, a cláusula de retrovenda, ela pode ser cedida e o entendimento majoritário é que ela tem que seguir a regra do artigo 108 do Código Civil. Então, se o valor atribuído a essa retrovenda não exceder aos 30 salários mínimos, ela pode ser feita a cessão. Pode ser feita por instrumento particular. Se exceder a esses 30 salários mínimos, tem que ser formalizada por escritura pública, perfeito? Então, recapitulando, a cessão da cláusula de retrovenda é extremamente possível e ela deve seguir a regra do artigo 108 do Código Civil. Pode ser entabulada por instrumento particular até o limite de 30 salários mínimos, excedendo ao limite de 30 salários mínimos, a cessão deve ser formalizada por escritura pública. Perfeito? Esse é um aspecto muito importante também, que causa muita dúvida na cabeça do profissional que atua com o direito imobiliário. Perfeito? Falamos aqui sobre a incidência do do ITBI. Nós temos essas duas hipóteses, né? A hipótese em que o próprio beneficiário
tem o direito de resgate, quer exercer esse direito, não há incidência, e o terceiro que quer exercer esse direito, há incidência de tributo. Perfeito? Bom, a cláusula de retrovenda, ela pode ser também testada. Eu posso lá no meu testamento falar assim, eu quero deixar a cláusula de retrovenda para o fulano de tal. Posso, tá? A cláusula de retrovenda, ela pode ser testada, ela tem que seguir ali as regras, tá? Do testamento, as regras da legítima, tudo bem bonitinho conforme o direito sucessório, mas eu posso sim testar a cláusula de retrovenda, porque quando a gente vai para o Código Civil, nós vemos que fala em herdeiros e em legatários, ok? Os legatários são o quê? Os herdeiros testamentários. Eu posso ali deixar esse legado, essa retrovenda como legado no meu testamento. Então, eu estabeleço lá no meu testamento que essa cláusula de retrovenda vai ficar para o fulano de tal. Eu escolho lá uma pessoa, pode ser um herdeiro também necessário, né? Ou não, ou pode ser um terceiro, desde que seja essa retrovenda ali dentro da parte disponível. Mas ela pode ser testada sim, ok? Então, pode ser cedida, inventariada e testada. Você viu tanto que essa cláusula de retrovenda, quando a gente começa a estudar sobre ela, começamos a conversar sobre ela, a possibilidade, o leque de opções que nós temos para fazer com essa cláusula de retrovenda, então é bem interessante. Tem aqui um aspecto bem bacana, eu tenho algumas perguntas aqui, depois eu vou analisar e responder. Tem uma questão aqui bem bacana também, porque a gente sabe que o ser humano ele é muito inteligente. Então ele pega a legislação e ele começa ali a querer criar situações para ludibriar aquilo que a legislação nos traz, não é mesmo? E aí começaram a utilizar essa cláusula de retrovenda como garantia. Mas Ana, como assim? Então vamos lá, para ficar de fácil entendimento, eu vou exemplificar para você. Suponhamos que eu esteja precisando de um dinheiro e uma pessoa me fala, não, Ana, eu vou te emprestar, né, esse dinheiro, porém eu quero uma garantia. Então, a gente estabelece o seguinte, você me dá o seu imóvel como garantia e eu te empresto o dinheiro. E aí eu falo, mas qual que é a garantia que eu vou ter que você vai me devolver esse meu imóvel futuramente? E aí eles começaram a utilizar essa cláusula de retrovenda como agiotagem. Eles pegavam, davam dinheiro, emprestavam o dinheiro para a pessoa, né? Fazia a escritura de compra e venda, instituía a cláusula de retrovenda. E quando a pessoa pagava tudo, né, ela ia ali e exercia o direito de resgate. Porque era muito simples, né? Era só eu pegar, comunicar ao cartório, fazer um requerimento ao cartório, falar que eu queria resolver aquele negócio, eu queria resgatar o meu imóvel e eu não precisava pagar imposto, né? Então, eles pegavam e utilizavam essa cláusula, essa compra e venda com cláusula de retrovenda para agiotagem. E isso chegou ao STJ, porque acabou sendo muitos casos, e o STJ teve que se manifestar sobre essa situação. Então, nos casos em que a retrovenda ela é utilizada como agiotagem, como garantia, o STJ entendeu que é nulo. Então, nesses casos, esse negócio é considerado nulo. Ou seja, não podemos fazer a aplicação da cláusula de retrovenda para garantia, né, de agiotagem, garantia de pagamento de valores pegos ali com a agiota. Perfeito? Então, essas eram as nuances, os detalhes que eu queria trazer para vocês que tem ali uma maior incidência de dúvida. Perfeito? Então é isso, pessoal. Essas eram as questões importantes que eu queria trazer para vocês sobre compra e venda com cláusula de retrovenda. É uma cláusula pouco utilizada, tá?
tá? Mas uma cláusula ali muito interessante, principalmente para essas pessoas que querem, né, fazer a venda do imóvel para experimentar uma vida em outro estado ou em outro país, ok? E tem ali a possibilidade de resgate desse imóvel futuramente, caso não se adapte à nova vida, né? A tentativa que vai fazer ali. Não sei se vocês já utilizaram. Em regra, eu nunca formalizei nenhum tipo de negócio nesse sentido, tá? Mas na época que eu trabalhei no cartório, eu via sim a existência dessa cláusula, a aplicabilidade sim, tá? Da instituição dessa cláusula especial na escritura de compra e venda. Então, ela não existe apenas no nosso Código Civil, tá? Ela é aplicada sim. Muito obrigada a todos vocês que compareceram. Nara, meu amor, muito obrigada. Fábio, que está sempre presente, muito obrigada. Tenho aqui seguidoras também que estão comentando, participando. Muito obrigada a todos vocês. E se tiver alguma dica de tema também, me manda, tá bom? Pra gente conversar. Eu gosto sempre de estar trazendo esses assuntos bacana pra gente conversar. Pessoal, muito obrigada a todos. Tenham uma excelente terça-feira. Muito obrigada, Carla. Tenham uma excelente terça-feira, tá? Que Deus abençoe vocês nesse dia de hoje. Que venham muitas negociações maravilhosas, né? E até a próxima. Fiquem com Deus.